Para você que não está muito por dentro do que é Granny, ele é basicamente um daqueles raros games que explodem do nada e viram o foco de todo o YouTube. Neste caso foi como Five Nights at Freddy's, só que sem jumpscares. Está mais para um Hello Neighbor. Na verdade, ele é quase um Hello Neighbor, pois tem diversas mecânicas que são idênticas, como se esconder em armários, camas, derrubar móveis. E diferente de que muita gente diz que Granny é basicamente um Hello Neighbor com uma skin diferente, eu não acredito que eles simplesmente roubaram a ideia de um NPC super inteligente te perseguindo. Tudo bem, ela pode ser bem séria sobre sua segurança como vizinho que a gente já conhece, mas não vamos dizer que Granny apenas pegou o que funciona lá, porque senão a gente voltaria para aquela discussão chata do Fortnite versus Battlegrounds. Ah, pessoal, assim como Fortnite, Granny também só utilizou um gênero de game que já existia há um bom tempo, para falar a verdade. Outlast mesmo utilizava esse gênero de perseguição com maestria, mas eu gosto desse game. Ele tem um charme, tem uma ideia diferente, que por acaso eu amei. Mas para você que estava lá na lua nos últimos meses, Granny é um game onde você está dentro de uma casa com uma senhora assustadora com um taco, e você tem 5 dias para encontrar as chaves e escapar daquele lugar. Isso me lembra algo. Aqui você pode andar, se esconder, andar, pegar itens e andar. Melhor gameplay ever! A sua missão é passar pelos mecanismos de segurança e escapar da casa. Fácil? Não! Porque existem dezenas de puzzles para serem completados para que você possa cumprir este objetivo, que no fim se resume a colocar combustível em um carro que está na garagem e escapar. Saltar pela janela? E onde ficaria emoção nisso? Mas como este vídeo está meio atrasado, eu acredito que vocês já devem ter bastante horas desse game. Então vamos direto ao ponto, que é o que vocês querem saber. O que significa isso? Fantasmas, ulalá. Bem, e se eu te disser que já temos a resposta para isso? Oh yeah! Sim, você não vai precisar esperar sair mais 5 sequências para saber o básico da história. Na verdade, ele é até bem simples. Mas primeiramente vamos entender este fantasma que se chama Slendrina. Sim, ela é uma variação do Slenderman. Ainda se lembra? Alto, pálido, parece com um manequim, ele mesmo. Só que diferente dele, a Slendrina é baseada em uma lenda do folclore japonês, Yurei, onde segundo a lenda ou história, devido a um problema ou conflito que tem ocorrido com uma pessoa durante seu tempo de vida na Terra, a alma não consegue encontrar um caminho para o plano espiritual. Então ela se torna um espírito vingativo preso na Terra. Espíritos vingativos presos na Terra? Onde eu já vi isso antes? Ou seja, basicamente a Slendrina é a mesma coisa que a Samara, que vocês já conhecem bem. Então, Léo, que conflito fez ela ficar presa na Terra? Ou nesta casa mais especificadamente? Bem, comentário hipotético é bem difícil dizer, pois a única pista sobre a história do game é uma nota deixada por uma pessoa desconhecida que foi sequestrada pela Granny após seu carro ter quebrado. Provavelmente deve ser o mesmo dono do carro que vemos na garagem, mas só por curiosidade, como uma senhora conseguiria sequestrar alguém? Oh, videogames. Ah, e também vale lembrar que é possível encontrar certas pistas, como 5 dias esculpido em uma mesa, ou a frase "vai embora dessa casa", que também está esculpido, só que em uma gaveta. Bom, nada de novo, pois já sabemos que essa senhora tem sérios problemas. Mas sem dúvida alguma, uma das maiores pistas da história vem quando você resolve um dos puzzles, colocando um urso dentro de um berço, e assim invocando a Slendrina. Uma história que responderia isso? Bem, podemos imaginar que ela tinha um filho ou uma filha que provavelmente foi morta quando criança, e colocando o urso nós despertamos o espírito dela que permanece na casa. E um filho morto seria um conflito bem plausível para ela ter se tornado uma Yurei, certo? Mas como ela morreu? Será que foi a Granny? Quem sabe? Ela tem uma guilhotina em sua casa. Quem tem uma coisa dessas em pleno século 21? Mas enfim, Granny significa avó, caso você não saiba. Sim, eu sei, talvez ela pudesse ser a avó do nosso personagem, mas não, pois sabemos que eles não têm conexão alguma. Ele é um estranho que possivelmente foi sequestrado, assim como a primeira vítima. Então provavelmente ela é a avó do bebê e mãe da Slendrina, certo? É uma boa teoria, mas ela não. Pois temos mais uma peça neste quebra-cabeça que eu ainda não falei pra vocês. Um novo personagem. Ao você resolver um dos enigmas do game, você pode encontrar um corpo preso em um quarto escondido na casa. E esta mulher é nada mais nada menos que a mãe da Slendrina. Pausa dramática. Sabemos disso porque existe um game do mesmo criador que apresenta ela, Slendrina The Forest. E isso não para na mãe dela. Existe um outro game que também conhecemos o filho morto, The Child of Slendrina. Agora temos todas as peças do quebra-cabeça, a família completa. Um bebê, uma filha, uma mãe e, claro, uma avó. Isso explica o nome do game, Granny. Este game é sobre a avó dela. Este game é um prequel de todas as histórias contadas pelo desenvolvedor developer. E não é nem um pouquinho difícil de entender a timeline, ela é até bem simples. Granny foi quem começou tudo. Ela matou o bebê, provavelmente no banheiro, pois tem muito sangue nessas áreas. Logo em seguida, ela assassinou sua filha, a mãe da Slendrina, e escondeu as evidências num quarto secreto. Por fim, Slendrina de alguma forma morre, mas nenhuma das almas podem descansar em paz, pois elas possuem
em conflitos inacabados na Terra. E segundo o folclore onde elas são baseadas, elas se tornam espíritos vingativos. E como Five Nights at Freddy's, onde as almas poderiam ser libertadas apenas quando o maior vilão tivesse sido eliminado, este game tem o mesmo caminho, onde os monstros poderão ser livres apenas quando o maior vilão, também conhecido como Granny, for eliminada. Mas é apenas uma teoria. Hey, eu vou interromper aqui porque este não é o fim do vídeo. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de falar. Bem, a história é basicamente essa. Não há muito que possamos acrescentar por enquanto, então devemos esperar um Granny 2 para termos mais pistas. E é aqui que temos um problema: um novo Granny, ou qualquer outro game da franquia da Slendrina. Como vocês sabem, quando o Granny saiu, era apenas mais um game padrão normal de terror, até chegar a atualização e criar um mistério, a Slendrina. Ela só aparece, não faz nada, nem sequer se move. É meio que um easter egg barra pista da lore do game. E também nessa atualização veio um novo ending, que se você terminar o game, você vê uma cutscene alternativa, onde aparece Granny e um ursinho, e ao fundo aparece a Slendrina. Tecnicamente, não existe nenhum update de gameplay ou jogabilidade, mas isso significa mistérios. Pois se a Slendrina está presente aqui, isso significa que este game tem conexão com todos os outros da série. E isso faz as pessoas quererem saber mais sobre a lore do game, a história de fundo. E tem canais como, por exemplo, o meu, e perguntando a mim se é possível encontrar a história desse game. Aí é que está o problema. Granny não tem de fato uma história de fundo. Ele é só mais um game de perseguição com um NPC super inteligente. Sim, não existe motivo para estarmos presos juntos com essa senhora viciada em filmes dos anos 80. Esse game precisou de apenas um empurrão para se tornar um novo FNAF da vida. Como vocês devem se lembrar, Five Nights at Freddy's não tinha uma história. Ele começou apenas com 4 folhetos para nos dar uma noção, e depois descobrimos que era só a ponta do iceberg. Só a ponta mesmo. Agora Granny apostou na mesma ideia de sucesso dos games indies de terror. Entregue algo curioso, misterioso, que as pessoas vão ficar loucas para saber qual é a verdade escondida por trás. E elas nem vão mais se importar com a qualidade do game ou sequer o terror. Sim, não é tão assustador. Assim como Firewatch ou Hello Neighbor, eles não são muito assustadores. Eles apenas precisam seguir essa fórmula dos indies atuais de terem uma história para que possamos desvendá-la. Agora fica uma pergunta: como serão os próximos games de terror e mistério? Mas é apenas uma teoria. Obrigado por assistir. Ei, agora, antes de qualquer coisa, comente aí embaixo o que você acha sobre essa teoria, porque está faltando teoristas nos comentários. Sim, eu leio. E falando em teoristas, vocês já viram a marca que o canal chegou? Isso é muita gente, principalmente para um canal de games, que nem joga videogames. Na verdade, a gente só comenta sobre eles. Mas de qualquer forma, se você não faz parte, inscreva-se aí embaixo e junte-se a nós. E sim, eu sei que vocês querem ver mais games por aqui, mas para isso, pessoal, o canal precisa chegar no primeiro 1 milhão. Nope, isso não é uma meta. Deixa-me explicar. No momento em que estamos, eu tenho uma pequena lista de games que eu posso utilizar de acordo com o gosto do meu público. Se eu inserir um game que não está nessa lista, isso pode prejudicar um pouco o vídeo, que eu não quero, pois vocês sabem que eu faço cada vídeo com muito carinho. Só que com uma base de 1 milhão, digamos que essa lista fica infinita, pois vamos ter um público que joga muita coisa. Aí eu poderia trazer qualquer game que vocês queiram, até mesmo os antigos, que são os mais legais. E para isso, basta se inscrever. E caso você já esteja inscrito, basta apenas deixar um gostei, porque isso ajuda a espalhar o vídeo pelo mundo todo. Então, é basicamente isso. Eu acabei de explicar pra vocês como o YouTube funciona em menos de 15 segundos. Uau! Então, acho que é isso. Valeu, falou!